E essa semana é esperado o anúncio dos ministros de outras 16 pastas que ainda não foram preenchidas pelo governo. A expectativa é que os demais nomes sejam anunciados até amanhã. E para falar sobre as expectativas para a nova composição ministerial do governo eleito, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal general Peter Melli e o professor doutor em ciência política Leandro Gabiati, que já estão aqui no meio-dia em Brasília. Sejam bem-vindos ao meio-dia. Tudo bem, deputado? Bom dia, Kiss. Uma satisfação muito grande estarmos aqui falando sobre o nosso país, sobre o Brasil. Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Tudo bem, Leandro? Bom dia, Kiss. Bom dia, deputado Peter Melli. Um prazer estar aqui, também com muita expectativa para ver como é que vai começar o novo governo Lula. O deputado já fez uma análise aí, não é mesmo, deputado? Agora há pouco a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele mencionou que buscou algumas informações aqui para trazer para a gente no meio-dia em Brasília, e eu começo a pergunta justamente direcionada para o senhor. Qual é a análise que o senhor faz em relação às indicações ministeriais até o momento? A gente viu que não foi um grupo muito técnico, correto? Qual a sua análise sobre esse grupo e as expectativas para os próximos nomes indicados? Kiss, os nomes indicados, apesar de serem figuras da parte política, eles também têm uma série de atividades que permite desenvolver o trabalho no Ministério com boas perspectivas. Vejo uma preocupação inicial de todo brasileiro quando, se você tem 23 ministérios, passa para 37 ministérios, existe uma preocupação. Essa preocupação é no aspecto econômico, né? Todos nós sabemos que, para que tenha um resultado positivo, o governo tem que economizar o máximo que ele puder. E, logicamente, o acréscimo de ministérios é um fator de preocupação, vamos colocar nesse termo. Mas os ministros designados, eles são pessoas experientes na política, vários deles foram governadores, deputados, senadores, né, têm uma experiência muito grande. Na saúde, a Anísia tem toda uma experiência da Fiocruz. Então, isso é um dado interessante, né, de que tem as condições para desenvolver as atividades de uma maneira adequada, para que se possa buscar os resultados que todos nós planejamos. E o que eu comentei ainda há pouco, alguns detalhes interessantes. Quando se falou da Simone Tebet, vários arranjos, para onde vai, o que representa, e, por fim, tudo sinaliza que está indo para o planejamento, conforme anunciado. E, quando se abordava de ir para o planejamento, se abordava de ter ou não, junto ao planejamento, os bancos públicos. Mas, no final, todos acharam muito mais interessantes ter a PPI. Então, e por um lado, isso é muito interessante. Você vê um governo que muitas vezes não preconiza a atividade privada, a iniciativa privada, tendo uma disputa pelo PPI. E isso é uma coisa positiva. A PPI ela é fundamental, vem lá desde do Temer, todo um trabalho voltado a essas atividades. Como uma curiosidade, o próprio Tarcísio já participou da PPI como um dos integrantes durante o governo Temer, e agora essa disputa mostra a importância que vai ter a iniciativa privada, pelo menos nessa disputa. E um outro detalhe, que quando eu estava lá em votações no próprio plenário, também teve um detalhe interessante. Tem uma medida provisória que colocou a participação privada na exploração e nas atividades
nucleares no nosso país. E, naquela oportunidade, o PT, que normalmente votaria contra esse tipo de situação, mesmo numa medida provisória do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, votou favoravelmente a participação privada na parte nuclear brasileira. E agora, toda essa informação sobre a PPI. E isso não deixa de ser interessante, apesar que você fica preocupado com o volume de ministérios, por um outro lado, você fica contente, né, de ter a participação privada, e ela é fundamental. Tanto que, quando se fala da reestruturação da PEC da transição, se buscava recursos para investimento. E eu sempre comentava que o Ministério da Infraestrutura, nesses 4 anos, em concessões, em privatizações, tem um planejamento de mais de 900 bilhões de investimento nos próximos 25 anos. Então, a tendência do país, em termos de investimento, é uma tendência muito positiva, e essa é uma análise, são muitos, nós poderíamos falar de cada ministério, mas, de uma maneira geral, uma preocupação pelo aumento dos ministérios, mas, ao mesmo tempo, alguns aspectos que permitem a iniciativa privada ter uma participação, e isso é fundamental para o Brasil. Perfeito. O general Paternelli já antecipou aí um tema importante de hoje, para quem está acompanhando a gente. A Simone Tebet aceitou o convite feito para o Ministério do Planejamento e impôs algumas condições em relação a esse convite, a essa aceitação, e eles vão discutir ainda hoje alguns detalhes aí dos próximos passos. Eu devolvo a palavra para o Leandro Gabiati para fazer análise também em relação às indicações até o momento e quais serão as expectativas aí para as próximas indicações, já que ainda faltam aí 16 ministérios a serem preenchidos. Deputado, bom, falar com o deputado Peternelli facilita muito, porque ele já nos deu uma aula, né, e uma visão muito ponderada e equilibrada daquilo que vem sendo essa transição. Primeiro ponto, o deputado Peternelli aponta muito bem essa preocupação, que acho que é geral, do número de ministérios. Tínhamos 25 ministérios, passamos para 37 provavelmente. É um número que surpreende, mas que, ao mesmo tempo, considerando a necessidade que o presidente eleito Lula tem de montar uma coalizão de governo, válido lembrar que ele não tem maioria própria no Congresso, que a maioria que foi eleita na eleição de outubro é majoritariamente de centro-direita, né? São grupos que vão dominar tanto a Câmara quanto o Senado. Então, o presidente eleito Lula tem a obrigação de justamente ampliar, né, a sua base política, ampliar a sua coalizão de governo, transformar essa coalizão eleitoral majoritariamente de partidos de centro-esquerda e de esquerda numa coalizão de governo, e, logicamente, ele precisa de espaços de poder de ministérios para justamente atrair os partidos de centro e alguns de centro-direita que lhe deem votos suficientes, primeiro, para não sofrer o impeachment, são necessários 172 votos, secundariamente, ele precisa ter maioria para aprovar projetos de lei e, fundamentalmente, medidas provisórias, e, logicamente, ainda se aproximar de um número que é importante para aprovar emendas constitucionais, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Então, parece que o presidente Lula se encaminha de uma forma correta, ainda que com esse número elevado de ministérios, né, a ter uma base que lhe ofereça governabilidade. Agora, outro ponto importante que o deputado Peternelli aponta é justamente não só a preocupação do número, que acho que é muito simbólica. Às vezes a gente foca muito no número e não tanto em outras questões mais importantes que têm a ver com a gestão, ou seja, áreas importantes que demandam, né, uma atenção específica. Isso aqui não é uma crítica, mas uma constatação ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que o presidente criou o Super Ministério da Economia, né? Isso acabou obrigando a centralizar muitas áreas de relevância política no único ministério. Planejamento,
desenvolvimento econômico, indústria e comércio, fazenda. Isso aí, de alguma forma, acabou engessando, não sei se engessando, mas atrapalhando um pouco a gestão de setores que são importantes. Vamos mencionar só indústria e comércio, por exemplo. Então, de alguma forma, o que a gente tem agora é um retorno, ou seja, além da questão política, da formação de uma coalizão, né, de uma base de governo no Congresso, a gente volta a ter justamente uma atenção específica em ministérios com áreas importantes. Planejamento é uma delas, indústria e comércio é outra. Então, independente da crítica ou da atenção que a gente possa colocar à questão numérica, eu acho que na gestão será importante recuperar algumas áreas que perderam, não relevância, mas talvez não tiveram espaço suficiente. Agora, desafio para o governo Lula, principalmente para o ministro da Casa Civil, será fazer a articulação desse número tão elevado de ministérios, né? Eu imagino uma reunião ministerial, você imagina com 37 ministros, ou o presidente Lula tendo que atender a seus ministros, são 37, então não será fácil, haverá uma demanda importante aí de gestão e de capacidade de governo para poder articular todo esse grupo de ministérios. Perfeito. Leandro, aproveitando a sua deixa aí em relação à quantidade de ministérios, porque no começo assustou bastante esse número ser tão maior do que o governo anterior, especialmente na questão do impacto orçamentário. Embora o presidente eleito tenha confirmado, tenha assumido publicamente que não iria aumentar o número de funcionários e servidores, a gente sabe que isso não é possível, né? E eu devolvo a palavra para o deputado Peternelli com o seguinte questionamento: esse número elevado de ministérios vai gerar um impacto orçamentário significativo? Ou os benefícios do número elevado de ministérios sobrepõem a esse impacto aí? O número elevado, que naturalmente é lógico que gera um impacto no orçamento. Nós tivemos desde 2017, com o presidente Michel Temer, toda uma preocupação com o teto de gastos e com a regra de ouro. E nós vimos lá em 2017 tendo um déficit primário em torno de 124 bilhões, depois 120 bilhões, e era todo um trabalho do ministro Paulo Guedes para reduzir esse custo. Veio a pandemia, esse valor extrapolou e subiu muito. Depois nós tivemos 2021, trouxemos para um patamar bastante adequado, em torno aí de 36 bilhões negativo, mas tinha uma perspectiva do próprio Ministério atual de que no próximo ano se gastaria, teria um déficit de 65,9 bilhões. Com os 145 aprovados no orçamento, mais 23, valores esses que superam muito, né, o Bolsa Família e supera muito também os R$150, nós tivemos aí uma perspectiva de que esse déficit vá a menos 230 bilhões, o que não é muito adequado. E o governo tem aí desafios pela frente. Um detalhe interessante, quando nós falamos no planejamento com a senadora Tebet, também quiser no seguinte aspecto: um dos desafios para o próximo governo é a reforma tributária. E, de alguma maneira, não tenha dúvida que o planejamento tem uma influência muito grande. Lembrando que uma das propostas apresentadas, que é a PEC 45, ela é do Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Então, ganha novamente força a PEC 45, nós conhecemos bem as vantagens e as desvantagens da PEC 45. Também, quando se faz a análise, eu não vi confirmação, mas já tinha um dado de que o próprio Bernardo Api, que é um dos idealizadores dessa proposta, também faria parte do governo. Eu acabei propondo uma emenda substitutiva, número 20,
porque eu acredito muito nesse imposto único sobre a movimentação financeira. Mas, de qualquer forma, o Ministério do Planejamento ganha com isso, né, uma ponta, um destaque em desenvolver a principal reforma que nós temos no Brasil atualmente, que é a reforma tributária. Simplificar os tributos no Brasil realmente é necessário. Da Constituição até hoje, o Brasil já teve mais de 390 mil normas tributárias. E a cada 3 meses, quando o CONFAS se reúne, é normal vir mais 100 normas tributárias, fora obrigações acessórias. E a ministra Tebet vai ter, junto com os demais ministérios, junto com o governo Lula, um grande desafio de simplificar. E eu gosto muito da simplificação através do percentual na movimentação financeira. A PEC 45, ela traz durante 6 anos, eram 10, agora está em 6, todos os impostos atuais de maneira decrescente e entra os novos impostos de maneira crescente, mas a tributação muda. Uma tributação é no destino, a outra tributação não é na mesma proporção, e isso não é tão simples, no meu entender. Ainda vamos ter um período de complexidade, mas é mais uma importância, já que estamos falando de ministério, para que a gente não fuja desse nosso tema, mais uma importância que tem o Ministério do Planejamento. E tem também uma importância muito grande, falo das relações institucionais, o ministro Padilha, que já foi anunciado como um ministro que vai buscar exatamente fazer com que essas relações institucionais ocorram nas melhores condições possíveis. Perfeito. Leandro Gaviati. Deixa eu te falar, o ministro Peternelli mencionava no início o perfil o deputado Peternelli mencionava o perfil dos ministros do governo Lula e se destacava o perfil político, não é, deputado? Então, agora que a gente fala em reforma tributária e na necessidade, a gente sabe, lamentavelmente, na República, né, no jogo de divisão de poderes, não funciona muito bem essa questão de apresentar uma reforma, levá-la ao Congresso e pronto, está tudo feito. Há uma necessidade certa, obrigatória, logicamente tem que ver qual é o nível de compromisso do governo, né? Talvez em aprovar uma reforma tributária. A gente entende que esse governo tem crédito e tem até necessidade de aprovar uma reforma porque precisa de recursos. Nessa PEC 45, em tramitação na Câmara, que o deputado Peternelli menciona, possivelmente deverá entrar, aliás, houve um projeto de lei, se me lembro bem, deputado, que passou na Câmara, né, com a articulação do Lira, está no Senado, e esse projeto cria a tributação de lucros e dividendos. Essa é uma questão que, logicamente, é obrigatória de entrar na discussão, deve acrescentar, provavelmente, receita ao governo, o governo precisa de receita, e o fundamental, o novo governo terá nomes políticos, como a ministra Simone, como o ministro Padilha, para poder fazer essa articulação. Não só eles dois, mas um outro grupo de nomes com peso político, com experiência política e com capacidade de articulação para poder fazer a reforma avançar. Isso aqui não é uma crítica ao governo Bolsonaro, ao contrário, cada governo tem seu perfil, cada governo tem seu grupo de ministros. O presidente Bolsonaro iniciou a sua gestão colocando ministros técnicos, ministros não políticos, teve ganhos, de certa forma, houve uma deficiência de articulação em alguns casos, então agora o que vemos é o outro lado, né? Ou seja, ministros mais políticos, com mais poder de articulação. Então, esse grupo provavelmente poderá entrar em campo, deverá entrar em campo, para trabalhar um tema tão complexo como é a reforma tributária. Primeiro,
logicamente, priorizando a simplificação em prol do setor privado e, logicamente, o governo tem a necessidade de aumentar a receita para sustentar políticas sociais e outro tipo de política, gasto, investimento público que o presidente eleito Lula acabou expondo ao longo da sua campanha. Perfeito. O Kiss, eu gostaria até de aproveitar 2 desafios que vão até, de uma certa maneira, antecipar a reforma tributária. O primeiro desafio é quando o orçamento, a LOA desse ano, já prevê, diferente de outros anos, que o governo pode realocar recursos entre os ministérios. Então, o primeiro desafio é pegar esses recursos que estão destinados aos 23 ministérios. Acho que o áudio do deputado está falhando. Deputado, nos escuta? Está escutando? Acho que a imagem dele travou. Pronto, a gente continua aqui. E antes de eu... Caso o deputado volte, a gente continua no mesmo assunto. Ele estava falando sobre a questão dos desafios aí do próximo governo, especialmente nessa questão tributária. Qual a sua avaliação, Leandro? Bom, aquilo que eu te comentava aqui, o governo tem a vantagem de pegar uma reforma tributária em discussão no Congresso bastante amadurecida. Houve algumas discussões iniciais no governo Temer, houve grandes avanços durante o governo Bolsonaro, com a PEC 45 por um lado, o projeto do ex-deputado Rauli no Senado também avançando, né, com a unificação de impostos federais e estaduais. Então, o governo Lula começa a sua gestão, primeiro, com um capital político que deve ser aproveitado. A gente sabe que, como a gente chama, né, a tal de lua de mel entre governo, Congresso e população, geralmente a gente falava em 6 meses ou mais um pouco. Pelo visto, o governo Lula chega com uma eleição na qual o presidente foi eleito com uma maioria mínima, 2 milhões de votos, com uma oposição no Congresso bastante articulada. Então, essa lua de mel deve se encurtar. Se essa lua de mel, de fato, se encurta, o presidente Lula deverá aproveitar muito bem esse início de governo para colocar nos trilhos aquilo que são as prioridades do governo. Então, a reforma tributária certamente deve entrar nessa agenda, insisto, não só pela necessidade de simplificação, mas fundamentalmente pela necessidade de criar ou de gerar receita para o governo com esse novo tributo, que provavelmente vem sobre lucros e dividendos. O deputado Peternelli mencionava aqui a proposta que ele fez justamente de criar o imposto às transações financeiras. O deputado Peternelli aqui de volta. Então, assim, tem um capital político, tem oportunidade. Devolvo, se você me permite, que essa palavra no deputado que está aqui de volta com a gente. É um prazer, Leandro. Eu estava comentando um novo desafio. É bom nós lembrarmos que na PEC da transição constou, acabou o teto de gastos, entre aspas, e o governo Lula teve um prazo de 6 meses para apresentar uma nova ancoragem fiscal, que se aborda em termos de teto de gastos, junto com um percentual de endividamento, relação dívida-PIB, atividade essa que os técnicos do Tesouro também propuseram. Então, nós temos aí a redistribuição dos recursos, um novo parâmetro para teto de gastos e a reforma tributária e o funcionamento, a redistribuição dos espaços que nós temos na esplanada para comportar todos esses ministérios. Então, vai levar um tempo para acomodação, mas não se tem tempo de planejar esses 2 aspectos que eu comentei, da redistribuição dos recursos e também de uma proposta de uma ancoragem fiscal que deixou de ser constitucional, está em lei complementar. Para isso, precisaria 257 votos, já uma situação um pouco mais confortável do que os 308 para uma PEC. E a PEC tem toda uma transição, já uma lei complementar
ela tem uma transição mais célere, o que permite que se chegue a um denominador de uma maneira muito mais rápida. Agora, deputada, avaliando aí a estratégia política da indicação da Simone Tebet para o Ministério do Planejamento, a gente percebeu que a Simone Tebet ficou ali para os últimos minutos aí da indicação para os ministérios, mas quando ela aceitou já impondo algumas condições. A gente percebeu que ela não quer um ministério fictício, ela quer um ministério que seja símbolo de fato e que traga aí algum impacto, inclusive para ela enquanto gestora, né? Qual a sua avaliação sobre esse finalzinho aí da indicação de Tebet e como ela recebeu essa indicação para o Ministério do Planejamento? Eu vejo que esses 3 aspectos que nós abordamos, redistribuição de recursos, passa pelo Ministério do Planejamento, um novo teto, a maneira de ancoragem fiscal, passa pelo Ministério do Planejamento, a reforma tributária passa pelo Ministério do Planejamento, a própria reengenharia dos ministérios fisicamente passa pelo Ministério do Planejamento. São vários aspectos importantes que dão uma visibilidade muito grande para a Simone Tebet e vai depender, logicamente, né? Nós temos um núcleo político bastante expressivo nos ministérios, como esse núcleo político vai favorecer ou vai estar, né, lado a lado com a Simone Tebet. Vejo que é uma oportunidade da Simone Tebet mostrar trabalho, mostrar serviço e contribuir para um resultado positivo para o nosso país. Perfeito. Leandro Gabeati. Bom, acho que finalmente, depois de todo esse processo de nomeação de ministérios, é uma notícia positiva, uma notícia feliz saber que a senadora Simone fará parte do grupo de ministérios do próximo governo. Tem, como o deputado Peternelli, tem um lugar de destaque, ela certamente saberá utilizar, né, essa posição de poder em prol do país. A notícia que a gente escutou em Brasília foi que, diante dessa disputa de espaços dentro do MDB, talvez a senadora opte por migrar de partido, poderia ser um partido de centro, quem sabe a União, né, deputado Peternelli, né? Mas ela estaria avaliando, né, diante dessa perda de espaço, dessa disputa com outros grupos, ela pode optar por sair, algum partido de centro, eventualmente algum partido de centro-esquerda, seria a opção. Vamos ver se ela, de fato, permanece no MDB ou opta por migrar. Mas, insistindo, uma notícia positiva e uma decisão correta do presidente eleito Lula de incluir a capacidade e a experiência da senadora Simone dentro do ministério relevante como é o Ministério do Planejamento. E certamente ela não só terá a capacidade de gestão dentro do ministério, mas toda a sua capacidade de articulação política, de diálogo com o Congresso, de diálogo com outros ministérios, para trazer, a gente entende, né, ou temos a expectativa de trazer resultados positivos. Perfeito. E para a gente finalizar esse debate aqui, eu sei que os senhores recebem algumas informações aí privilegiadas, mas tem algum palpite para os próximos nomes dos 16 ministérios que restam indicação? Pelo visto aí, só 11 a gente não tem muita ideia de quais serão os nomes, né? Deputado, o senhor tem aí alguma perspectiva em relação aos próximos nomes, fora o Simone Tebet, que já foi anunciado hoje? Nós já temos, né, algumas situações que já sinalizam para determinado parlamentar. O turismo está sinalizado entre o deputado Freixo e o deputado Pedro Paulo, os dois do Rio de Janeiro, então é um ministério importante que vai ficar com o Rio de Janeiro, né? Nós temos o Paulo Teixeira e o Paulo Pimenta como nomes prováveis para constar nessa parte. Já se vincula, os dados que eu tenho é pela própria divulgação da imprensa e outros mais, do senador Jean Paul Prats para as Minas e Energias, aguardar
porque a política tem uma dinâmica muito grande e vamos verificar como é que isso se evolui. Nós já estamos aí há poucos dias de iniciar o governo e é importante que essas definições estejam já bastante alinhadas. Perfeito. Leandro Gabiati, quais são as suas perspectivas para os próximos nomes? Será que os nomes que virão mais técnicos ou continuarão nessa mesma linha de indicações, talvez um pouco mais políticas? A linha é essa, não tem jeito, não. Acho que se a gente tem que definir a marca dessa reforma ou dessa indicação de ministros do novo governo, a marca ou a palavra, a definição são ministros políticos, né? Logicamente, não quer dizer que eles não possuam capacidade técnica, logicamente, mas são ministros políticos com poder de articulação, com poder de decisão, com poder de gestão. Certamente, esses nomes políticos precisarão de um nome técnico importante em cada secretaria executiva do Ministério, né, para poder tocar de fato cada pasta tecnicamente. Eu aponto aqui a nomes na área de infraestrutura, que, né, o setor privado está muito atento ainda, não houve definições, há muita especulação. E no âmbito do Ministério da Infraestrutura, seria o Ministério dos Transportes, ainda não está claro se esse ministério vai ser dividido, o Ministério de Minas e Energia, e temos nomes em disputa do PSDB, o senador Silveira, o senador eleito Renan Filho, o deputado Priante, né, vinculado ao senador Jader Barbalho. Então, são nomes, aí você observa, de partidos importantes, né, partidos de centro como PSD, como MDB, tem alguns nomes também, deputado Peternelli talvez, né, um pouquinho mais adiante, talvez tenha alguma informação também sobre algum parlamentar do União Brasil. A gente escutou bastante o nome do deputado Omar Nascimento, né, que faz parte do grupo do presidente Lira, disputando, ou pelo menos negociando, justamente essas áreas de infraestrutura que são muito importantes para o setor privado, infraestrutura, transportes, Minas e Energia. A gente está com muita expectativa também para saber como é que vai ser o desfecho dessas negociações. Perfeito. A gente fica aqui também no aguardo, a gente espera que entre hoje e amanhã, possivelmente, eles devem anunciar os nomes que restam, até porque o prazo está curto, né? Faltam menos 5 dias aí para o presidente tomar posse, enfim. E a gente está na expectativa. Agradeço muito a vocês por trazerem para a gente informações aqui privilegiadas, uma análise muito clara sobre o cenário e essas implicações da composição ministerial. Muitíssimo obrigada, deputado Peternelli. Muitíssimo obrigado, Leandro Gabiati, pela participação aqui no Meio de Brasília.